Nós estamos começando, como eu disse para você, uma nova série, e o tema dessa nova série é Você Não Manda em Mim. Tem sido, a gente fez a propaganda esses dias, não sei, tem alguém aqui que apareceu na nossa chamadinha? Olha, bastante gente, você veio na semana passada, a gente fez nessa chamada. A ideia é justamente a gente falar sobre vozes que estão dentro de nós, que são tóxicas e que estão tentando dirigir a nossa vida. Hoje é o primeiro episódio, o título é esse, do coração. A gente vai falar de coisas que estão lá dentro. E é claro, o que a gente vai falar daqui para frente vai apontar nessa direção. Uma coisa que todo mundo tem em comum, especialmente o motivo por que essa frase se tornou famosa, é porque ninguém gosta de ser mandado. Alguém aqui gosta de ser mandado? Quem tem? Não levanta a mão, porque não é verdade, né? Ninguém gosta de ser mandado. E a gente descobre isso muito cedo na nossa vida. E se você tem filhos, você sabe bem disso, né? Nenhum filho gosta, e nós também nunca gostamos, nem como crianças, nem como adultos. Porque existe um anseio dentro de nós que exatamente vai na direção oposta. O anseio de todo brasileiro, e eu acho que de toda pessoa, em todo mundo, é autonomia, é conseguir poder dizer não para todo mundo, né? É poder não precisar dizer sim para todas as coisas. É um anseio que significa ninguém manda em mim. Eu tenho autonomia, ou seja, eu tenho a capacidade de fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, com o dinheiro necessário para isso. E se tiver algum problema, eu tenho dinheiro até para me livrar do que eu me meti, né? É mais ou menos isso que é a definição de autonomia que todo mundo quer. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui na igreja, que embora pareça ser um desejo muito lícito e muito desejável, desculpa a redundância, na verdade ele tem implicações que a gente às vezes não percebe. A verdade é que, por mais que você acredite que alcançou um lugar de autonomia, existe sempre alguma coisa, ou tentando, ou realmente nos dominando. E a gente precisa descobrir o que é e realmente de colocar o domínio na nossa vida na mão de quem realmente merece e de que realmente pode fazer isso muito bem feito. É um engano que todo mundo tem no mundo, é que quando alguém acha que não, eu não sou de ninguém, ninguém me manda em mim, é porque nós ignoramos que desde que nós nascemos e desde que a humanidade nasceu, existem pelo menos dois senhores nessa terra, existem duas famílias na qual você pode estar inserida, existem dois reinos, olha que palavra forte, o reino de Deus, o reino dos céus e o império das trevas. Ou seja, sempre tem alguém mandando em alguma coisa, mas muitas vezes a gente não percebe. A gente quer muito, e claro, naturalmente, essa independência. Eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, eu tenho autonomia. Porque a gente acha, né, que se a gente tiver realmente autonomia, se eu tiver o dinheiro necessário para fazer o que eu quero, eu só vou tomar as melhores decisões, eu não vou fazer como qualquer pessoa faz. E a gente fica até espantado porque a gente vê notícias, toda semana tem, de alguém que tem recursos, que tem inteligência, que tem autonomia, mas toma decisões estranhíssimas. Toma decisões que a gente fala, meu Deus, como é que alguém teve coragem de tomar uma decisão dessa? Porque coloca em questão mesmo a inteligência da pessoa e ela pode até perder a autonomia que ela tem. A gente fica confuso, a gente pensa, comigo não, nunca seria assim. Se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem, se eu tivesse a influência, o poder que ela tem, eu ia tomar só as decisões certas, nunca tomar uma decisão tola como essa. E a gente ignora que muitas vezes, talvez até seja verdade, mas existem sempre vozes dentro de nós querendo nos dominar. Tudo que a gente faz frequentemente tem a ingerência do que a gente está sentindo naquele momento. A força que o sentimento tem é muito grande. E quando nós temos problemas na nossa vida, quando nós entramos, vamos dizer assim, em apuros, entramos numa encrenca, em geral, não é porque a gente não ouviu conselhos. A gente ouviu o conselho de um monte de gente. Mas o pior de tudo é que nós ouvimos o nosso próprio conselho. E o nosso conselho ele é filtrado pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Você sabe o que as minhas emoções fazem comigo? E eu prego isso há muitos anos aqui na igreja, eu acredito nisso, que a força da emoção é muito grande, porque eu já atendi, eu posso dizer, algumas
dezenas ou centenas de pessoas que comprovaram isso. Tomaram decisões com base no sentimento daquele momento. E nunca dá certo. Nunca, dificilmente, né? Nunca exagero, mas dificilmente dá certo tomar uma decisão por causa de um sentimento que você tem. As minhas emoções fazem isso comigo, elas filtram a maneira como eu vejo as coisas. A minha realidade é diferente da sua. A maneira como eu enxergo a realidade, o que é real, pode ser diferente de você por causa do que eu estou sentindo. E por isso que o subtítulo dessa série é tão importante. Como eu posso dizer não às emoções que estão lutando dentro de mim para assumir o controle da minha vida? Há forças invisíveis reais dentro de mim. E eu sei que parece exagero a gente personificar e dar nome, mas Jesus faz isso. Né? Dizer que a gente não está falando com um demônio, a gente não está falando com um ser espiritual, a gente está falando com uma emoção, mas você precisa descobrir, porque ela pode ser tão forte, tão grande, a gente não enxerga, mas ela está dominando a nossa vida. E a nossa missão nessa manhã é olhar para isso e, quem sabe, começar a dizer não. Quem aqui gosta de dizer não? Alguém? A maioria de nós não gosta, né, de dizer não para alguma coisa. Mas quando a gente aprende a dizer não para as coisas certas, para as coisas erradas, né, que a gente precisa dizer não, é libertador e é muito importante se nós vamos ter controle da nossa vida. Essas coisas que estão lá dentro estão tentando dirigir você do lado de fora. As coisas que estão lá dentro estão tentando dirigir as suas palavras, o seu comportamento. Se eu perguntar para você, e praticamente todo mundo aqui é adulto, né, diferente de crianças, nós temos uma facilidade de julgar o que a gente está fazendo. Você consegue identificar bem como é que o seu comportamento é. Então você edita o seu comportamento. E tudo que você é, na verdade, quando ninguém está olhando, as coisas que você pensa, as coisas que você fala, as coisas que você faz, quando tem gente olhando, quando tem gente perto, em geral a gente faz uma pequena edição. A gente faz, né, alguns ajustes para que nem tudo de nós apareça. Porque tem coisas lá dentro que querem aparecer. Se você não tivesse esse filtro, essa capacidade de monitorar o seu comportamento, ia ficar complicado. Por exemplo, para arrumar um emprego, para fazer uma entrevista de emprego, para começar a namorar. Se você começasse a namorar, né, e não filtrasse algumas coisas, você não ia namorar nunca, né? Não ia namorar ninguém. Precisava. Não, você tem que apresentar a sua melhor versão. E depois, infelizmente, depois que casa, outras coisas começam a aparecer. Mas, em alguns casos, no namoro também. Mas nós conseguimos filtrar bem o nosso comportamento. O que a gente ignora, frequentemente, é a raiz deles. Eu até mencionei alguns anos atrás, eu era pastor de jovens na igreja de Bom Sucesso, e aqui em Jacarepaguá também, eu atendi alguns jovens. E eu acho que adultos não têm muita coragem de falar isso, mas eu acho que adultos também podem sofrer com isso. Mas aqueles jovens disseram: pastor, eu não consigo parar de falar palavrão. Eu comecei e daqui a pouco eu não consegui mais parar, e todo dia eu falo e falo muito. Eu sei que eu não devia, sendo um cristão, isso não devia estar na minha boca, mas eu falo. E a gente conversando, passou uma hora de conversa, eu falei: olha, passou uma hora e você não falou nenhum palavrão. Claro, pastor, estou aqui na sua frente, né? Não vai pegar mal aqui, a gente está na igreja não pode. Eu falei: mas se você disse que você não consegue ficar sem. Não, o que você está fazendo? Você está filtrando, você está ajustando, você está monitorando o teu comportamento. E é o que você e eu fazemos o tempo todo. Jesus está nos convidando nessa manhã a não apenas monitorar o nosso comportamento, mas a começar a supervisionar e monitorar a raiz e o coração desses comportamentos. O Jesus vai nos convidar a olhar para algo que está mais lá dentro. Eu acredito que se nós começarmos a fazer isso, essa é uma ideia, um princípio tão forte, tão profundo, que realmente pode moldar a sua vida de maneira diferente. Eu não sou o melhor exemplo, mas eu posso dizer que moldou e tem moldado a minha vida. A maneira como eu sou marido, a maneira como eu sou pai, a maneira como eu sou líder, tem tudo a ver com esse princípio. Com a responsabilidade que eu tenho de não apenas monitorar comportamento, mas observar o meu coração. E é isso que a gente quer conversar nesses dias, nas próximas semanas. Porque assim como você, eu também tenho dentro de mim outras vozes que estão competindo, que estão lutando pelo controle.
E elas se revelam, essas vozes, pelas minhas emoções. Elas vão, às vezes, aflorar na minha vida porque estavam escondidas lá dentro. E eu preciso identificar e dar nome a essas coisas. A igreja, eu acho que a gente dá um passo muito largo em direção à maturidade quando a gente olha para certas coisas e enxerga. Porque para quem que você vai dizer não se você não vê, se você não enxerga, se você não consegue identificar? A fim de lutar contra o inimigo, eu preciso saber que ele está ali. E quando ele está muito escondido, né, quando ele está numa caverna escura, lá dentro, no nosso interior, crescendo, porque a gente não para de alimentar ele, né, é uma emoção que está lá dentro de nós, e a gente não vê. Ele é um inimigo, ele é poderoso contra nós, mas nós não temos como dizer não, porque não percebemos. Jesus vai começar a falar com a gente vai ler a Bíblia agora, né, e a gente vai ver que ele está, como sempre, no contexto de onde quer que ele estava, tinha uma multidão, tinha um monte de gente e tinha várias classes de pessoas. Os discípulos eram os seguidores fiéis de Jesus. Não apenas os 12, todo mundo que acompanhava ele fielmente, estava sempre junto, seguidor. Os apóstolos também eram discípulos, né? Aqueles 12 que ele chamou para bem perto, e tinha certas coisas que ele trazia só os 12 e mais ninguém. O povo, a multidão toda, e aí tinha todo tipo de gente, daqueles que eram considerados os mais pecadores aos menos pecadores, se é que existe essa classe. E sempre tinha uma turma que queria pegar Jesus, que estava preocupado com o crescimento daquele movimento que Jesus tinha começado, estava atento ao que aquilo poderia se tornar, e era a força religiosa dos judeus, que frequentemente enviava alguém para dizer, vai lá e resolve isso. Esse nazareno está crescendo demais, a gente precisa calar, a gente precisa diminuir, precisa interromper esse movimento, porque ele está perigoso. E é exatamente o que vai acontecer a partir do versículo 1, em Mateus capítulo 15. Eu vou precisar trocar essa bateria, senão... Vamos lá. Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus. Aqui a gente já tem uma pista, que o fato de Mateus fazer questão de dizer que eles vieram de Jerusalém, que era o quartel-general, é porque eles foram com essa missão, de tentar parar Jesus. Então a pergunta que ele vai fazer é justamente para colocar a autoridade de Jesus à prova, para colocar em questão se Jesus realmente é de Deus ou não. Eles fazem a pergunta, por que os seus discípulos, Jesus, conta para a gente, essa turma que segue você, eles têm um problema, eles desobedecem às antigas tradições judaicas. Por quê? Como assim? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Se fosse nos dias de hoje, dava cadeia isso, porque você tem que lavar a mão para tudo, né? Mas eles tinham isso, né? Quer trocar aqui para mim? Vê aí. Antes de comer, tem que lavar. O que isso era? Deixa eu explicar para você. Eles estavam explicando que existia uma tradição, e essa tradição não era a lei de Deus. Era chamada o Torá oral. Na verdade, era lei oral. O que era a lei oral? Era uma observação da lei de Moisés, que era dada ao povo, só que os fariseus guardavam para eles como se tivesse sido algo secreto que Deus passou para eles. E olha que interessante, eles poderiam usar como fosse conveniente para eles, porque afinal de contas Deus falou com eles aquilo. Então foi sendo desenvolvida essa lei onde esses líderes religiosos podiam controlar o que as pessoas faziam, deixavam de fazer, não porque Moisés tinha estabelecido lá com Deus lá atrás, mas porque eles interpretavam daquela maneira. E uma das maneiras era essa. Nós não podemos pecar, nenhum tipo de pecado, e um dos pecados que a gente não pode pecar é comer alguma coisa errada. Isso não estava na lei dessa maneira. Mas eles pensavam assim, para proteger o povo deles acidentalmente comerem algo contaminado, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todo mundo para lavar bem as mãos, bem apropriado para os dias de hoje, né? Para você evitar contaminação, lavar as mãos, e era um ritual religioso de lavar as mãos antes de comer. Naquele tempo, claro que a gente lava a mão antes de comer, a gente sabe que é apropriado, naquele tempo não era bem diferente de hoje, né? Mas ainda assim, a questão aqui não era higiene, a questão daqui era religião. E eles estão perguntando, e aí Jesus, eles vão, por que eles não lavam a mão?
E Jesus nunca entrava na dos fariseus, nunca. Você lembra como é que ele faz? Aliás, a resposta de Jesus vai ser uma pergunta para eles, né? Vai ser devolvendo para eles quase que a mesma pergunta. Mas o que acontecia era isso, Jesus ele estava confrontando os fariseus da seguinte maneira: cara, lei de Deus, claro que eu vou cumprir, Jesus é o único que cumpre perfeitamente a lei de Deus, mas a lei de vocês, as regras que vocês estão estabelecendo, vocês precisam voltar a olhar para elas e observar se elas não estão indo contra o que Deus estabeleceu. E é assim que Jesus responde. Jesus respondeu, olha como é que ele responde a pergunta deles: por que o pessoal não lava a mão antes de comer? E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Então vocês têm tradições supostamente religiosas. Vocês já pararam para pensar que vocês pegaram isso e usam muitas vezes contra o que Deus estabeleceu? E aí Jesus vai dar um exemplo para eles, que expõe a hipocrisia deles. E se você ler a passagem, você vai ver Jesus fala: Deus mandou você honrar seu pai e sua mãe, mas vocês arrumaram um jeito de não precisar fazer isso. E quando eles ficam idosos, eles ficam largados, sendo que Deus estabeleceu na sua lei que vocês precisavam honrá-los e sustentá-los. E aí? Isso com certeza foi um tapa na cara, né? Naqueles fariseus. E Jesus expõe isso, e ele vai além e começa a falar sobre como isso já havia sido até profetizado. Diz assim, por meio da sua regra, feita pelos homens, ou seja, vocês mesmos que criaram, vocês anulam a ordem direta de Deus, seus hipócritas. Bem que Isaías, ele vai falar de Isaías, profetizou acerca de vocês. Jesus vai lá no livro de Isaías e pega uma passagem que tem tudo a ver com esse momento. E ele coloca algo extremamente profundo que é muito útil para mim e para você hoje, que me confronta de vez em quando esse versículo, que eu espero que confronte você também. Isaías fala a respeito de Israel. Jesus está dizendo: vocês que são liderança de Israel, Isaías falou isso de vocês. Esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios. Ou seja, eles sabem direitinho as palavras certas para falarem para mim ou a meu respeito. Eles sabem ter toda a forma e toda a identificação de quem olhar, a aparência de quem está comigo, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus começa a dar pistas do que interessa para Deus. Deus não está interessado nos lábios, apenas se o coração está longe. Na verdade, os lábios perto e o coração longe, ou seja, se eu chego aqui e coloco toda uma aparência de alguém que tem uma devoção profunda a Deus, mas o meu coração está longe dele, a gente nem se fala. Isso é completamente contrário a Jesus, isso é reprovável pelo Senhor Jesus. Você vai ver ele falando isso com muita clareza. Seja eu, seja você, seja quem for. O coração está longe de mim. O que esses fariseus aprenderam a fazer é transformar a religião num ótimo negócio. Eles transformaram a religião num jogo que eles sempre podem ganhar, porque é a hora que eles quiserem. Eles pegam uma ideia. Qual era a palavra que eu estou procurando? Não é pretexto, não. Esqueci. Não quer? Não, também não. Eles pegam está vindo na ponta da língua. Né? Eles pegam uma ideia, não é ideia não, mas todo vocês estão quase lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eles pegam Gente, que coisa. Quando a palavra não quer vir, né? Toda uma ideia. Frustrante isso, porque não tem um substituto para essa palavra, né? Também não é. Eles vão pegar aquilo da palavra que interessa para eles. Não? A gente pode até parar de pregar, né? Porque vocês não vão conseguir descansar enquanto não encontrar essa palavra. Mas quem sabe, antes de terminar, eu digo ela para vocês. Tá, deixa eu repetir para vocês, para a gente voltar aqui para o fim da meada. O que
eles fizeram da religião era algo que sempre poderia ser útil para eles. Não importava a situação, a hora que fosse conveniente, eles usavam a lei de Deus, a hora que fosse conveniente, eles usavam a sua própria lei. Não importava. Eles pegavam um princípio e traziam para se acomodar ao que eles acreditavam. O que é uma tendência de qualquer líder religioso. De usar a religião a seu próprio favor. E quando alguma coisa vem, alguém confronta, alguém diz, ele tem um outro versículo, ele tem uma outra ideia, ele tem uma outra passagem que ele pode se utilizar para dizer por que está tudo bem, por que ele pode e os outros não. Então, o que está acontecendo ali é que Jesus está expondo esses homens. E não é a primeira vez, nem vai ser a última que ele vai fazer isso. E tem uma multidão ali. Um monte de gente ouvindo isso. Por que os seus discípulos não lavam a mão? Não, por que as tradições de vocês diz respeito à própria lei de Deus e vocês acham que vocês podem fazer o que quiser e tanto faz e vocês anulam a palavra de Deus? Bem que Isaías profetizou a respeito de vocês, seus hipócritas. E todo mundo, esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. Alguém lá no fundo falou assim, pei. Tomou. E Jesus fala isso e vai embora. Deixa eles lá. E os discípulos devem ter adorado. Não entenderam nada, mas a gente ganhou. Essa brincadeira a gente ganhou, com certeza. O coração está longe de mim. E aí, Jesus chamou o povo e disse o seguinte, ouçam o que eu digo e procurem entender. Jesus agora vai estabelecer um princípio para todo mundo ouvir. E é completamente novo. Ele fala assim, você não se torna impuro com o que entra na sua boca. Você está comendo alguma coisa e acidentalmente, ou acidentalmente está aqui porque está implícito. A preocupação de lavar a mão era não comer alguma coisa impura acidentalmente. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca porque você comeu alguma coisa errada. Para pensar. Mas ele não terminou, ele fala, mas o que sai da sua boca é isso que o torna impuro. Isso é uma bomba que Jesus joga. Ninguém nunca tinha ouvido isso antes. É completamente novo e desafiava tudo que eles tinham aprendido. Como eu disse para você, Jesus fala isso, sai dali. E os discípulos interrogam Jesus. Então os discípulos vieram e lhe disseram, o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Eles não tinham problema com isso, mas você percebeu, Jesus? Eles já estavam chateados contigo, agora devem estar mais ainda. E Jesus falou, não dê atenção a eles, né? Não façam caso. Não façam caso deles. São guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Uma expressão extremamente ofensiva que Jesus usa para falar para um grupo que antes era sincero. Quando eles começaram, os fariseus, eles eram sinceros, mas eles foram se corrompendo, e agora era completamente distante de Deus. Ele fala, são guias cegos. E quem estiver guiando, eles vão cair no mesmo buraco. Deixa eles para lá. Mas Pedro fala, bom, a gente quer entender, porque parece que o Senhor está desafiando uma lei, que a gente sempre aprendeu que realmente era importante, lavar as mãos. E Pedro vai perguntar, em nome talvez daqueles discípulos, Pedro então pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Explica para a gente, por favor. Porque o problema é que parecia que Jesus estava desrespeitando uma lei alimentar, mas ele não estava. Mas eles precisavam de reafirmação. E Jesus diz, vocês não entendem? Perguntou-lhes Jesus. E agora Jesus vai explicar o que ele acabou de falar. Mas é importante para mim e para você hoje, em 2020, que a gente perceba isso. Porque nessa parte da conversa, nós podemos ter um vislumbre do que Deus acha que é importante, do que Jesus considera realmente importante, do que Deus mais valoriza. E uma vez que você identificar o que Deus mais valoriza, precisa ser o que eu mais valorizo e o que você mais valoriza. E aqui vai um spoiler. Deus não está tão preocupado em como o nosso comportamento o afeta.
Deus não está tão preocupado em como o meu comportamento ou o seu afetam a Ele. Jesus está falando exatamente sobre isso agora. Ele falou para aqueles fariseus, ele falou isso para o povo, ele agora vai falar para os discípulos. Eu espero que eu e você também possamos ouvir. A gente hoje tem uma epidemia em relação a isso. Não é hoje, mas cada vez parece que é mais forte. Tantas igrejas, aliás, quase tudo quanto é religião vai afirmar isso, vai ter uma liderança, vai ter alguém talvez com uma voz muito bonita, que alguém pode ouvir e dizer, deve ter muita unção, porque fala com muita profundidade, com muita eloquência, mas seja quem for, se está dizendo para você que você tem que fazer isso, aquilo outro para agradar a Deus, você tem que fazer isso, aquilo outro para ser amado por Deus, ser aceito por Deus, você tem que cumprir uma série de regras que tem a ver principalmente com tradição religiosa. A gente tem que fugir desse tipo de pessoa, a gente tem que fugir desse tipo de igreja, e a gente precisa seguir Jesus, tomar a decisão de que Ele vai ser o nosso Senhor, porque você vai ver que o que Jesus vai dizer agora não pode ficar mais claro do que como Ele coloca. Mas a igreja, acredite, até hoje tem dificuldade de descobrir ou redescobrir essa verdade. De que, para a condição dele, Jesus, ele entra no cenário judaico, né? Ele fala principalmente com os judeus, com os israelitas, e ele vai explicar para eles algo que não era preciso ter que explicar para a igreja. Porque Jesus está inaugurando uma nova aliança, a aliança na qual nós nascemos é uma nova aliança, mas ele está explicando isso para um povo que ainda está numa antiga aliança com Deus. E ele precisa explicar vez após vez após vez. Depois vem Paulo e explica vez após vez após vez. Para mim, para você, para a igreja, ainda assim é tão forte. A força da tradição, ela é tão poderosa que fica arraigado na gente. E a gente acredita numa mentira, que a lei de Deus foi feita para benefício dele. Não foi. A lei que Deus dá ao povo é benefício só para o povo. A lei não existe para deixar Deus feliz e satisfeito. A lei existe lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos e todas as outras que vieram depois, para o benefício do homem, para que o homem viva bem, para que ele viva feliz. E essa lei de Moisés é um acordo de Deus com uma nação, a nação de Israel. Não se aplica nem a mim nem a você. Mas ainda assim, né, nós, como temos um entendimento da palavra de Deus a partir de Cristo, e Cristo nasceu nessa esfera religiosa judaica, nós, claro, acabamos olhando para lá. Mas a maneira como isso permeou a igreja é impressionante. E hoje denominações e religiões de todo tipo acreditam que para agradar a Deus eu preciso cumprir a lei. Mesmo com todos os esforços de Paulo escrevendo para tudo quanto é igreja, dizendo que não é pela lei. A lei foi maravilhosa, mas Jesus inaugura um tempo muito mais importante, muito melhor para mim e para você. O Evangelho, a boa nova, o Novo Testamento, a nova aliança é infinitamente superior. E Jesus vai explicar isso com clareza. Ele vai dizer para mim e para você, olha, a lei que Deus deu a vocês, falando para Israel, não foi dada para ele, para Deus, foi dada pensando em vocês, para o bem de vocês. E Deus não está interessado em ficar controlando o seu comportamento e manipulando o seu comportamento para ele ficar feliz, para ele ficar satisfeito. E Jesus começa, eu acho que isso é bem humorado, talvez a gente leia isso, a gente não ache graça, mas eles devem ter achado graça quando Jesus falou. Tem gente que lê a Bíblia e fala, não pode ter uma piada aqui, não é possível, isso é um livro santo. Mas o que Jesus vai falar parece que deve ter sido engraçado na época, porque ele fala algo muito óbvio. E ao mesmo tempo engraçado, especialmente para crianças e adolescentes que gostam de qualquer coisa que envolva banheiro. Jesus vai falar sobre digestão nesse momento. E ele fala assim, vocês não entendem, perguntou-lhe Jesus, vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Tem gente que nem sabia que está na Bíblia, né? Jesus falando sobre isso. Jesus está falando simplesmente, qualquer coisa que você comer, mesmo se for alguma coisa errada, qualquer coisa que acidentalmente, algo ilícito, algo errado você comeu, adivinha o que vai acontecer?
o que acontece com toda comida, vai passar por você e vai sair de você. Vocês não entendem? E os discípulos já pensando, Jesus, a gente não é tão burro assim. A gente entende. Aliás, a gente viu isso acontecer hoje, mais de uma vez. Acontece com todo mundo. E nenhum dano é causado. Né? Você comeu e saiu. Mas ele diz, mas tem uma diferença. Isso é o que entra, mas o que sai, as palavras que saem da boca, aí é outra história, essas contaminam o homem que fala essas palavras. E essa expressão contaminar é importante para a gente perceber. Por que a preocupação era contaminação? Eu não quero desagradar a Deus, eu quero estar legal com Deus. Se eu me contamino, eu estou em desacordo com Deus. O que sai das nossas bocas, você sabe a primeira coisa que isso faz? Frequentemente nos coloca em desacordo uns com os outros. Por isso que nós entramos em desacordo com Deus. Essa é a questão. Jesus está dizendo que sai da sua boca, isso pode te contaminar, isso pode te deixar num problema com Deus. Por quê? Porque te deixou primeiro num problema com alguém. Te colocou em desacordo com alguém que Deus ama, porque Deus ama as pessoas. Mas Jesus ainda não chegou na questão principal. Na verdade, nesse versículo eu tirei uma parte que é onde a gente quer chegar para o bem da nossa série, que, porém, as palavras que saem da boca vêm do coração, vêm lá de dentro, se originam dentro de você. E essas, contaminam o homem que fala essas palavras. A fonte da contaminação, as palavras, as ações ofensivas, acredite, estão dentro de você. Dentro de você. E talvez você diga, André, eu não sei se eu concordo com isso, porque nem tudo que eu falo, eu acho que vem necessariamente do meu coração. Na verdade, às vezes eu digo coisas que eu nem queria ter dito. Às vezes saem umas coisas, mas não é intenção, não queria ter falado aquilo. Eu falo algumas coisas que eu não queria ter falado, ao que Jesus talvez poderia nos responder, não, deixa eu explicar para você. Às vezes, você diz coisas que você não queria ter dito alto. Você não queria que ninguém tivesse ouvido. Mas você queria dizer, porque estava aí dentro. E o que quer que esteja aí dentro, sai de você só por isso, saiu de você, porque estava em você. O que aconteceu é que naquele momento em que você falou alguma coisa e depois você parou para pensar, falou, não era para ter falado isso. Ou então, você já deve ter, eu tenho esses momentos onde a gente pensa assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu lembro daquele dia, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? O que era aquele comportamento? A gente acha tão estranho, mas era exatamente isso. Quando sai da gente é porque está lá dentro. Se eu pegar esse copo de água aqui, ele está cheio d'água. Se eu começar a agitar esse copo d'água, eu não sei se as pessoas da frente têm problema de ficar molhada. Não? Se eu começar a agitar esse copo d'água, o que vai acontecer? O que está dentro vai sair. Mas eu queria só submeter uma ideia para você. Não está saindo só porque eu agitei. Está saindo porque está dentro. Se o copo estivesse vazio, eu podia agitar à vontade. Se tivesse cheio de outra coisa, ia sair o que está dentro. A questão não é se vai ou não vai ser agitado, porque vai. A sua vida e a minha vida vai experimentar abalo. A questão é o que está dentro. Porque o que quer que seja, vai sair. E Jesus está apenas exemplificando isso, mostrando para mim e para você e para aqueles discípulos nesse momento. Não, você quis. O que acontece é que naquele momento em que aquilo saiu, a sua habilidade que você tem de se controlar, de monitorar o seu comportamento, naquele momento ficou fraco, você ficou enfraquecido nessa parte. E aí o que estava lá dentro acabou saindo. E o seu coração ficou exposto, porque o seu coração está vazando nesse momento. O que está lá dentro acaba aparecendo. E veja o que Jesus diz. Porque é lá de dentro, do teu interior. Quando você lê coração no Novo Testamento, você sabe, Jesus não está falando do cardíaco. Ele está falando do teu espírito, do centro de quem você é, do seu interior. Você pode até, se você quiser interpretar como a sua mente, não tem problema nenhum. Mas ele está falando dessa parte interior sua, do seu espírito. Porque do coração saem os maus pensamentos. Tudo que eu e você já fizemos de errado, nasceu com um pensamento. E ele começa a falar de vários maus pensamentos que se tornam coisas horrorosas. Por exemplo, homicídios, adultérios. Pastor,
Só porque alguém pensou em matar alguém significa que você deve ter pensado em matar alguém esses dias, não sei. Não quer dizer que você vai matar. É? Será? Na verdade, todos os homicídios que já aconteceram começaram assim. A gente não sabe qual é o limite, até onde a gente consegue ir. A gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, eu não quero dar nenhum spoiler hoje, mas a gente vai mencionar isso. Adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, mentiras e calúnios, todos esses pecados que quando acontece todo mundo vê, nasceram num lugar que ninguém vê. E Marcos, que também está registrando isso, possivelmente pela boca de Pedro, que estava lá quando Jesus falou isso, ele escreve outras coisas que Jesus falou também, e Mateus não colocou: os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Toda vez que você enxerga as coisas de maneira distorcida e toma decisões, Jesus diz, saiu lá de dentro, e ninguém escapa disso. Todos nós, até a pessoa mais santa que você já viu na sua vida, seja quem for, Jesus está dizendo, tem um coração aí dentro? Tem um espírito aí dentro? Então tem algo querendo nascer aí dentro e quer controlar a sua vida. Esses comportamentos que são vergonhosos, que ninguém quer ser conhecido por qualquer uma dessas coisas, é desprezível, comportamentos que destroem relacionamentos, comportamento que pode te destruir financeiramente, nasceram, têm a sua origem nos nossos corações. E Jesus termina dizendo, são essas coisas que contaminam o homem. Agora, não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar a mão. Esse problema está longe de ser isso. Se você deixar de lavar a mão, não é essa a questão. Jesus está dizendo. Rituais, tradições podem ser ótimos. Aliás, são muito úteis. O que a gente está fazendo aqui hoje é isso. É útil, é importante, é maravilhoso, com certeza. Mas não te faz ganhar pontos com Deus. Não é isso que agrada a Deus. E a igreja ainda não entendeu isso. Não essa aqui já entendeu quase tudo praticamente. Mas, de uma forma geral, nós somos tentados a acreditar que a nossa disciplina espiritual, os meus rituais, a minha rotina espiritual é isso que vai agradar a Deus. Eu não posso errar aqui, eu não posso falhar ali, eu não posso faltar ao culto, eu não posso faltar à missa, eu não posso perder a minha hora silenciosa, o meu tempo devocional com Deus. Ah, meu Deus, hoje eu não orei. Eu esqueci que hoje tinha que orar de joelho, eu não orei. Será que Deus ouviu? Será que Ele sabe o que eu estou falando? Será que Ele sabe o que eu preciso? Todas essas coisas que pode ser fazer culto, fazer ceia, fazer batismo, tudo isso que é maravilhoso, é importante, é secundário. Como você trata os outros, e se você trata bem os outros, é isso que faz Deus sorrir. É isso que coloca você do lado dele de verdade. As outras coisas que você deixou de fazer porque esqueceu, porque não deu para fazer, seja o que for, não te contamina. Agora, se você maltratar alguém que Deus ama, isso é um problema. O que sai de nós é o que nos contamina. E saiu porque estava lá dentro. Então, a nossa missão nas próximas semanas é olhar para o que está lá dentro. É não apenas ficar observando o meu comportamento errado. Legal, André, eu preciso realmente observar e me comportar. Não, Jesus está te convidando. Não. Olha para o que está dentro. Você e eu precisamos parar de apenas supervisionar os comportamentos e começar a supervisionar o coração. A olhar e observar o que está escuro e começar a jogar luz lá dentro. Para que você possa trazer para as suas mãos e entregar para as mãos dele o domínio da sua vida e não ser dominado por qualquer uma dessas emoções. Então, o que a gente vai fazer nos próximos dias é dar nome a essas emoções. Olhar bem nos olhos dela, trazer para fora e informar a cada uma delas. Você não manda em mim. Não vai governar a minha vida. Não vai dirigir os meus pensamentos, nem as minhas atitudes, especialmente as minhas decisões. Eu não vou ser dirigido e dominado por qualquer um de vocês. Que não é fácil, queridos, porque a maioria das vezes a gente nem sabe que eles estão lá. Mas quando a gente conseguir enxergar,
isso é uma decisão importante. E a gente vai ensaiar isso aqui hoje. Deixa eu ouvir você falar bem alto. Vamos falar bem alto essa frase? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Você não manda em mim. Tá ótimo. Fala com um pouquinho mais de raiva agora, como se estivesse na sua frente, né? Com força. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Você não manda em mim. Agora sim. E a gente vai falar para algumas coisas isso. Raiva, impaciência, frustração. Você não manda em mim. A gente vai falar impureza, lascívia, desejos ilícitos. Estão aí dentro. Não, não tem nada. Não, estão aí dentro, estão escondidinhos. Deixa eu falar, eu não vou tomar decisões com base. Você não manda em mim. Inveja. Você estava bem escondida. Eu digo para todo mundo, não tem inveja. Eu invejoso de jeito nenhum. É porque está tão escondido. Deixa eu te falar, eu não vou tomar decisões, pensar, falar, conversar. Você não manda em mim. Medo, insegurança, culpa, você não manda. É o que a gente vai estar fazendo nos próximos dias. E eu termino perguntando uma coisa que eu queria fazer a sua imaginação funcionar. Como é que seria a sua vida hoje, em 2020, se em 2000, se em 1900 e alguma coisa, se quando você era criança, adolescente, você tivesse sido ensinado a prestar mais atenção às coisas que entraram no seu coração. Você lembra que tem um versículo famoso sobre tudo que você deve guardar? Guarda, é exatamente isso. Guarda é aquele que fica na porta, decide quem entra e quem não entra. E se a gente soubesse disso mais cedo? Como é que a nossa vida seria hoje se lá atrás eu tivesse aprendido a observar que certas coisas entraram aqui dentro e eu preciso olhar para elas e tirar, expulsar talvez, e dizer, não, você não pode ficar aí. E se você vai ficar, fica sabendo de uma coisa, não vai dirigir a minha vida, não vai mandar em mim. Para alguns que estão aqui, como é que seria a sua história se o seu pai não tivesse permitido que a raiva mandasse nele? Como é que seria se ele tivesse decidido, culpa, você não manda em mim? E se a sua mãe tivesse também, não tivesse permitido que o medo fosse o senhor da vida dela e dirigisse decisões que ela tomou? Como é que seria a sua vida e a sua história se pessoas que vieram antes de você tivessem tomado essa decisão? Se você tem filhos, como é que seria se a gente pudesse ensiná-los o mais cedo possível? Ah, pastor, o meu já é adolescente, o meu já é jovem, mas ainda dá. O mais cedo possível a eles não olharem apenas para o que está acontecendo lá de fora, mas a gente ajudar eles a enxergar o que está acontecendo lá dentro. Como é que seria, como é que vai ser a vida deles se a gente conseguir ensinar nossos filhos a monitorarem o seu próprio coração, a observar, a serem críticos? Frequentemente eu faço essa pergunta para os meus filhos: como é que está aí dentro? Eles sabem direitinho do que eu estou falando. Não é o que eu já sei. Eu sei como é que foi o dia deles. Eu sei o que está perturbando eles aqui e ali. Eu sei o comportamento deles. Eu sei, está na minha frente. A pergunta é: tem coisas que você não quer falar, que estão guardadas? Porque sempre tem. Tem alguém que está perturbando você, tem alguém que está chato, que magoou você, tem alguma coisa que você está carregando aí, tem alguma coisa que você fez que você preferia não ter feito e você não quer contar para ninguém. Você quer contar para mim? A gente quer orar junto? Vamos. O que a gente faz em relação a isso? E eu acho que quanto mais a gente fizer isso, melhor para eles descobrirem que é algo que eles precisam olhar. Porque eu preciso fazer isso comigo, e você precisa fazer isso contigo, porque é bom para você. Mas quer saber de uma coisa? É maravilhoso demais, é libertador demais poder dizer não para essas coisas. Mas tem outras pessoas ao seu redor que vão se beneficiar grandemente. Porque as pessoas que estão hoje mais próximas, pensa nelas, com certeza a gente vai pensar em família, mas outras pessoas também. As pessoas mais próximas de nós, todos os dias, o tempo todo, experimentam transbordar dos nossos corações.
eu vou editar direitinho o meu comportamento na sua frente. Se você entrar no meu carro e eu sair daqui e dirigir para qualquer lugar, podem me dar fechada, pode fazer o que quiser, você vai me ver no comportamento exemplar. Mas a minha esposa sabe que eu fico impaciente, que às vezes eu grito, que eu fico com raiva, saio do carro com a chave de roda. Não, isso eu nunca fiz. Mas as pessoas que estão mais perto da gente, a gente não tem problema de deixar o coração vazar. E elas precisam, desesperadamente, que a gente comece a olhar para o que está acontecendo dentro de nós. Não importa se alguém está me ouvindo hoje e fala, eu não sou cristão. Eu acho que isso é importante para você também. Mas se você é um seguidor de Jesus, mais ainda. Sabe por quê? Porque a gente está dizendo, você não manda em mim para essas emoções, mas eu e você já temos um Senhor. Já tem alguém que manda em mim. Então, mais do que nunca, eu preciso descobrir se tem outra coisa querendo mandar em mim, precisa ser urgentemente destronado. Precisa perder esse emprego. Eu preciso descobrir direitinho. Vamos ser 100% honestos. Conosco, você não precisa ser honesto comigo, mas seja com você mesmo. Não tem. Quando eu falei lá no início, talvez você tenha pensado, eu tenho uma emoção que frequentemente está querendo o trono do meu coração. Frequentemente está dizendo para mim o que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer. Tem uma emoção, um sentimento que está querendo frequentemente dominar a minha vida. Pode ser culpa, pode ser o medo, pode ser um rancor, pode ser uma impaciência, o tempo todo você está com raiva, está chateado, está irritado, está frustrado. Isso está dominando, ou seja, é maior do que tudo. A gente não quer admitir, porque Jesus é o Senhor. Não, às vezes outras coisas também são senhores na nossa vida. E se outras coisas são senhores, às vezes a gente esquece que Jesus precisava ser. Pela graça de Deus, nós vamos olhar para isso. Nós temos um Senhor muito melhor do que qualquer outro. Olha o que Ele fala para mim e para você. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Você está cansado? Cansado de ser mandado por esses sentimentos? De ser dirigido por coisas que não te ajudam em nada? Jesus promete nos dar algo que nenhum desses sentimentos consegue dar. Ele fala, cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso é paz de verdade, que independe de circunstâncias. Mas o que está acontecendo? E você pensa assim, apesar disso tudo, eu tenho um Senhor que me dá descanso. Não está tudo resolvido, não está tudo ótimo, mas eu estou em paz. Eu sei que Deus vai me ajudar a dar o próximo passo. Eu vou dar um exemplo super bobo, eu sei que não parece, mas eu fiquei frustrado essa semana porque eu não posso fazer uma prática esportiva que eu gostava tanto de fazer, porque o joelho não está querendo deixar. E eu fico sem comer o dia inteiro, não emagreço nem uma grama. Alguém diz amém? Você olha para a televisão e engorda, né? E eu frustrado, tipo assim, vou ter que ficar bebendo água agora, o tempo todo, só bebendo água, não posso comer nada, não posso fazer esporte, para cuidar da saúde, para não ficar gordo e perder minhas camisas. Minha crise é essa, eu não quero perder as camisas. Fiquei frustrado. Enquanto eu estava pensando nisso tudo, isso dá um desânimo, né? Muita gente fica desanimada, a gente fica deprimida, porque a vida vai ser... Deus foi falando no meu coração, André, você não prega para todo mundo lá que a vida não se resume no capítulo de hoje, que esse é só mais um momento, tem outras coisas vindo na frente. Eu sei que parece engraçado, mas é como se ele tivesse falado comigo assim, fica tranquilo que eu vou ser seu personal trainer, vou te ajudar, a gente vai dar um passo de cada vez, não vai resolver tudo hoje, a gente vai resolver. Isso é um exemplo, tá, gente? Eu tive outras conversas com Deus que eu prefiro não contar para você, de frustrações, de como eu estou chateado comigo, por que eu não acerto isso, por que eu não resolvo aquilo, por que isso não...
E Deus está me ajudando a pensar, André, a gente vai dar um passo de cada vez, mas a gente vai conseguir. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é destronar algumas coisas que estão querendo ser Senhor na sua vida. Talvez seja a primeira coisa que você tem que fazer também. Talvez seja a primeira coisa que nós precisamos fazer. Levem o meu jugo. Você sabe o que é o jugo, né? Todo mundo já viu isso várias vezes aqui na igreja. Quando a gente fala, é o jugo quando você põe 2 animais para levar alguma carga e coloca aquela madeira sobre eles assim. Eu adorei, porque essa semana eu vi essa versão que diz, o meu jugo é o meu estilo de vida. Porque se você está do meu lado caminhando comigo, você vai ter que se adequar a mim. O meu passo, o meu ritmo, a minha caminhada, o meu tempo. Toma sobre você a minha maneira de viver, o meu estilo de vida. Jesus está dizendo, e deixem que eu lhes ensine, um passo de cada vez. Você está do meu lado, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão, mais uma vez, descanso para a sua alma. Glória a Deus. Enquanto você fica de pé, a gente vai cantar mais uma canção. Eu quero terminar só dizendo isso para você. Jesus está te convidando mais uma vez a apenas fazer isso. Ouça Ele falando para você, siga-me. E sabe o que vai acontecer se você começar a me seguir e perceber que eu estou aí bem perto de você, e você começar a me imitar? Vai chegar uma hora que você vai perceber que você não precisa ser supervisionado por ninguém. Ninguém precisa dizer para você alguma coisa que você tem ou não tem que fazer. Você não vai precisar ficar preocupado de ter que dizer não, porque alguém está te falando, para com isso, muda aquilo. Ninguém vai precisar fazer mais isso. Mas somente depois que Jesus nos ajudar a silenciar vozes tóxicas no nosso interior. Algumas muito fortes. Eu posso já avisar você que se você topar vir semana que vem, eu espero que você venha, a gente vai começar a falar de certas coisas, e algumas delas vai ser bem desafiador, vai ser bem difícil. Você se acostumou a dizer sim todo dia, toda hora para certas coisas, especialmente porque nunca vimos, nunca enxergamos. Não sabia que eu estava dizendo sim, pastor. Mas nós estamos. Mas deixa Deus ser o seu personal trainer. Deixa Ele te ajudar a dar um passo de cada vez. Aprenda dele, e você vai encontrar descanso. Durante essa semana eu quero te desafiar, se você ainda não está em um PG, entra no PG, porque esse assunto vai ser bem legal para conversar com amigos no PG. A gente vai colocar algumas perguntas bem interessantes. Se você quiser falar, você fala. Se você não quiser, você pode só ouvir. Aí depois, sem ninguém ver, você fala mal das pessoas que você ouviu. Estou brincando, né? Mas eu acho que é uma ótima ideia você compartilhar um pouquinho da sua vida e compartilhar a vida com as pessoas. A maioria dos PGs, eu acho que estão se reunindo ainda online. Então, você pode fazer isso da sua casa. O ideal é que a gente consiga se encontrar. Em breve a gente vai conseguir. Mas você pode fazer isso do seu celular, do seu computador. Entra no PG. Como é que eu faço para entrar no PG? É muito fácil. Você vai falar com o pastor André Nunes. O pastor Ednei não está aí hoje. Mas, em geral, os pastores podem ajudar você dando uma direção. Um PG que você pode entrar. Pode procurar o pessoal do Start. Eles às vezes têm também informação. E principalmente não perca semana que vem no segundo episódio da série Você Não Manda em Mim. Vamos orar.